Muito bem, pessoal. Então, nós vamos dar início aqui a mais uma aula ao vivo, Google Meet, hoje sobre os halogenados, isso mesmo, sobre os agentes inalatórios, drogas fundamentais em anestesiologia clínica, pois sozinhas conseguem atingir todos os 5 pilares, né, de uma anestesia geral: analgesia, hipnose, bloqueios reflexos autonômicos, amnésia e relaxamento muscular. É bem verdade que hoje em dia nós não utilizamos concentrações tão altas desses fármacos, do sevoflurano, apesar da literatura recomendar de meia, 12 meias CAN50, né, do ponto de vista de ser permitido ou não, tecnicamente falando, nós nos aproximamos muito mais de meia a uma CAN do que de 2 CANs e meia para uso clínico desses fármacos, já que a anestesia mais realizada hoje em dia é a balanceada multimodal, ok? Mas os agentes halogenados são drogas que precisam ser conhecidas do ponto de vista histórico, farmacocinético, farmacodinâmico, né, e uso clínico, e nós vamos, ao longo desses alguns minutos que nós estaremos juntos aqui, a aula não vai ser muito longa para não ser antididática, tentar mostrar para vocês com bastante clareza e honestidade como funciona, então, como é que é essa história dos halogenados, dos anestésicos inalatórios. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação, lembrando que o que você está vendo, querido mentorando ou seguidor, né, que através de um link chegou até nós, é apenas um dos pilares, né, da mentoria MyFenta. A mentoria MyFenta, ela possui 5 pilares. Você está assistindo a um deles, que são as aulas Google Meet ao vivo e que também ficam gravados, são aulas semanais. Outros 4 pilares são eles: o Clube da Revista, também semanal, anestesias filmadas e explicadas no dia a dia. Temos também a nossa programação lá no Spotify, né, com casos clínicos interessantes a aprofundar o tema, também semanal, e a mentoria online. Eu, Vinícius Larroca Vieira, médico, anestesiologista, TSA desde 2003, ao seu dispor. Chefe de residência médica ao lado de outros colegas, professor universitário junto com outros colegas no nosso serviço, para bem atendê-lo. Mais de 1.500 anestesias por mês, mais de 30 residentes nos hospitais vinculados à nossa residência. E a gente extrai o que tem de melhor para você, mentorando MyFenta. Você que ainda não é, não perca tempo. Clique nos links dos stories de FentaNews, @FentaNews no Instagram, caia na pré-matrícula e venha fazer uma semana de experiência conosco. Nós não cobramos nada, é sem compromisso e você não deve perder, ok? A história dos agentes inalatórios, né, dos halogenados, ela começa já no século XVIII, com a introdução do óxido nitroso, por Priestley. Horace Wells falhou de maneira assim, vexatória a sua demonstração com esse gás hilariante, também chamado de protóxido, e nós vamos ver adiante que isso não foi uma falha dele do ponto de vista assim, de incompetência dele. É inerente a este gás hilariante, o óxido nitroso, a incapacidade de prover anestesia como ele acreditava, porque ele é pouco potente. Ele se presta apenas como um agente coadjuvante. Ele tem uma CAN altíssima, uma potência desprezível. Então, certamente a sua experiência estava fadada ao insucesso. Infelizmente, Horace Wells não resistiu e cometeu suicídio. Um outro cirurgião dentista, colega dele, William T. Morton, teve mais sucesso. Ele tentou a sorte com éter, em 16 de outubro de 1846. E a glória veio no Salão Oval do Massachusetts General Hospital. A manchete do jornal do dia seguinte era "A dor posta para dormir", e então a nossa especialidade ali nascia. Começava então a anestesiologia clínica, como nós a conhecemos hoje, nasceu aí do éter. Outros agentes foram surgindo, né, ao longo da história, e hoje nós temos essa verdadeira miscelânea de fármacos, como vocês podem observar, que vai desde o antigo alotano até o xenônio, né? Então, toda vez que a gente olha essa confusão de fórmulas químicas, né, eu trago para vocês aqui um esquema a facilitar.
Então, eu destacaria para vocês, né, acima, o alotano, que é o quarto acima, ele tem uma estrutura que não é de éter, né, ele é um hidrocarboneto halogenado e é o único dos agentes inalatórios clássicos que tem bromo. Então, além do flúor e do cloro, ele tem bromo. Chamaria atenção também o quinto, né, da esquerda para a direita acima e também o quinto da esquerda para a direita abaixo, respectivamente acima enflurano e abaixo isoflurano. São anestésicos muito conhecidos, inalatórios, halogenados muito clássicos, conhecidos, que têm uma estrutura do tipo éter. Eles possuem ligação com flúor e com cloro, e são, como vocês podem observar, isômeros. Eles têm a mesma fórmula química, apenas do ponto de vista espacial, que enflurano e isoflurano se diferenciam. Mais à direita da tela, né, em último lugar ali acima e também abaixo, os anestésicos inalatórios mais modernos, como é o caso do desflurano e do sevoflurano, que são éteres que não possuem cloro, são ligados apenas ao flúor. São os mais modernos e que possuem características farmacocinéticas muito especiais que fizeram deles grande destaque, né, em anestesiologia clínica, bem como outras propriedades, como metabolismo muito mais favorável, drogas muito mais seguras em órgãos e sistemas, mais seguras em neurocirurgia, em cirurgia cardíaca. Chamaria atenção também para vocês, para os senhores, abaixo, né, o primeiro abaixo, o éter, que foi utilizado lá pelo William T. Morton, em 1846, simplesmente a estrutura do éter. Ao lado dele, o ciclopropano causou muitas explosões nos centros cirúrgicos afora aí, e por isso ele teve o seu encerramento, né? O metoxflurano é o quarto da esquerda para a direita, abaixo aí, como vocês podem observar, ele é o famoso cheirinho da loló. É isso mesmo. O metoxflurano já foi utilizado como anestésico e foi aposentado pela sua nefrotoxicidade e efeito arritmogênico, né? Eu cometi aqui uma confusão, gente. Peço desculpa para vocês. Não é o metoxflurano, não, tá? É o clorofórmio, obviamente, o cheirinho da loló acima lá, tá, gente? Óbvio. Então, é o segundo da esquerda para a direita, o clorofórmio, corrigindo, é o famoso cheirinho da loló, tá? Foi aposentado por conta da sua cardiotoxicidade, dava muita arritmia, e também por conta de ser nefrotóxico. Agora sim, abaixo, da esquerda para a direita, o metoxflurano. O que eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao metoxflurano? Foi e ainda permanece sendo o anestésico inalatório mais potente da história, uma CAM de apenas 0,15. Tem muita gente querendo entrar aqui, eu vou permitir a entrada de alguns mentorandos, porque eu não gosto de deixar a turma de fora, sabe? Eu não gosto de deixar o pessoal de fora. Muito bem. Vamos voltar aqui. Bom, então, os destaques que eu gostaria de fazer na linha da história para vocês foi feito, né? Então, o cheirinho da loló, o clorofórmio, eu peço que tem alguém com áudio ligado aí, pessoal. Peço que desligue o áudio, por favor, que está interferindo. O cheirinho da loló, ele foi utilizado lá em 1847, tá vendo? O ciclopropano, 1925. Quando eles foram introduzidos clinicamente. O alotano, olha que interessante, em meados da década de 20, do século 20, e olha que interessante esse dado que eu vou passar para vocês. Apesar de serem isômeros, olha como é que o enflurano e o isoflurano tiveram um prazo assim, relativamente longo, né, de um e de outro para ser aplicados clinicamente. O enflurano em 73 e o iso em 81. Mas o jogo começou a virar a favor dos halogenados, realmente, a partir de 92, né, com o advento do desflurano. Um dado interessantíssimo, o desflurano surgiu antes do sevoflurano. Pouca gente sabe disso, né, gente? Ele surgiu em 92 e o sevo em 94. De todos esses agentes inalatórios, pessoal, o que mais se aproxima do agente inalatório ideal é o sevoflurano. Se a gente for juntar tudo,
o odor, né, que é a pungência, a capacidade de irritar as vias aéreas, a potência, a solubilidade no sangue, a segurança de todos, o metabolismo é o sevoflurano. Não é que ele é perfeito em tudo, mas ele tira boas notas em tudo. Acima, a... Só um pouquinho que eu vou ter que cortar o áudio aqui que tá interferindo. Tem alguém que está com o áudio ligado? Deixa eu cortar aqui que está interferindo. Pronto. Não podemos ter interferências, não prejudica a qualidade da nossa aula. Então, voltando à imagem aqui, gente, olha só. Olha que interessante. O óxido nitroso, que está lá em cima, à esquerda, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ele foi o responsável pelo suicídio de Horace Wells e foi uma coisa muito injusta, né? Porque ele é muito pouco potente, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele tem uma CAM muito alta. Então, ele até hoje ele é utilizado. Ele é o mais antigo e até hoje é utilizado. Só que ele é utilizado pelos cirurgiões dentistas para potencializar a analgesia dos anestésicos locais em cavidade bucal e é utilizado também em anestesiologia clínica como efeito do segundo gás e para potencializar os halogenados da mesma forma. Portanto, é um agente coadjuvante, o óxido nitroso. Qual seria o mecanismo de ação dos halogenados? Bom, até algum tempo atrás, acreditava-se, pessoal, que os halogenados teriam um mecanismo de ação meramente físico. Ele causaria uma expansão da membrana, tá? E essa expansão da membrana prejudicaria o efluxo e o influxo de inúmeros íons, tá? Isso aí é a teoria da expansão da membrana, também chamada de hipótese lipídica. Com o avançar dos estudos, notadamente percebe-se, através de inúmeros ensaios, inúmeras pesquisas, que eles têm efeitos também em receptores específicos, né? Em target, né? Em alvos, como outras drogas clássicas em anestesiologia, fora dela, o fazem. Então, já admite-se hoje que os halogenados são GABAérgicos, da mesma forma que inúmeros outros agentes, que eles interferem também com os receptores de NMDA, bloqueando os mesmos, e também interferem com a glicina. Então, sabe-se hoje que os halogenados podem sim ter uma interferência na expansão da membrana de maneira física a prejudicar o influxo, mas que também eles agem em alvos como GABA, NMDA e glicina. Do ponto de vista farmacocinético, gente, por se tratar de um gás, é muito importante que a gente entenda que a maneira, do ponto de vista técnico, como eles vão funcionar, é extremamente diferente da farmacocinética clássica dos agentes intravenosos, tá? Aqui a gente não vai falar de T-meio beta, aqui a gente não vai falar de meia-vida contexto sensitiva, porque a gente não está falando de um líquido, a gente está falando de um gás. Então, o que vai ser importante aqui é o equilíbrio entre o aparelho de anestesia, o alvéolo, o sangue e o cérebro. É importante que vocês entendam que um paciente ele vai estar pronto para ser operado, né? Nós vamos estar em plano anestésico quando o agente que a gente oferecer, que na realidade é um líquido volátil, ele se vaporizar através de um aparelho que chama vaporizador, o paciente inalar essa droga junto com oxigênio, né, e ar, um equilíbrio se estabelecer entre o que tem dentro do alvéolo e o que está sendo inspirado, que é a fração inspirada, e a partir daí nós vamos ter um equilíbrio entre aparelho, alvéolo, sangue e cérebro. É nesse momento que a gente tem o plano anestésico, tá? E inúmeros fatores químicos, de propriedades físico-químicas desses agentes halogenados, vão interferir diretamente na farmacocinética dos mesmos, a produzir anestesias de indução mais rápida ou mais lenta, recuperação mais rápida ou mais lenta, variação rápida e profunda, de acordo com a necessidade de dor desse paciente, de profundidade desse paciente durante uma anestesia, da mesma forma que um piloto de avião, ora tem que subir, ora tem que descer a aeronave, o médico anestesiologista, em momentos de intensidade dolorosa maior, ele tem que aprofundar a anestesia, e em momentos de intensidade menor, ou quando ele está com bloqueios associados, ele pode superficializar. A velocidade disso vai depender de inúmeros conceitos
físico-químicos dos mesmos, tá? Então, aqui nós temos alguns conceitos importantes, né? O primeiro deles é o coeficiente de partilha sangue-gás. Gente, o coeficiente de partilha sangue-gás é uma grandeza farmacológica que nos diz o seguinte: solubilidade desse anestésico no sangue é uma coisa ruim. Quanto mais solúvel é um agente inalatório no sangue, pior ele é. É isso mesmo, tá? Por que isso? Porque se ele é muito solúvel no sangue, aquela pressão parcial do gás que fica por cima do sangue, ela não vai existir, porque ele vai diluir todo no sangue. Então é interessante que nós tenhamos agentes inalatórios, como é o caso do desflurano, como é o caso do sevoflurano, insolúveis no sangue. Com isso, rapidamente nós vamos ter uma pressão parcial por cima do sangue, que vai se equilibrar com a pressão intraalveolar e a fração inspirada, tá? Ao passo que agentes mais antigos, como o éter, o alotano, que tem um coeficiente de partilha sangue-gás mais alto numericamente, ou, se preferirem, são mais solúveis no sangue, eles têm uma característica ruim. Então, do ponto de vista numérico, quando você bate o olho numa tabela de coeficiente de partilha sangue-gás, se esse agente tem entre 1 e 2, como é o caso do enflurano e do isoflurano, são parcialmente solúveis no sangue. Se o valor do coeficiente de partilha sangue-gás é acima de 2, são agentes mais antigos, solúveis no sangue, como é o caso do alotano. Portanto, demora a induzir, demora a recuperar e demora a variar também a profundidade e a superficialização durante uma anestesia. Ao passo que, se agentes possuem coeficiente de partilha sangue-gás na tabela que você está olhando abaixo de 1, como o sevoflurano 0,6, o desflurano 0,42, o que acontece? São agentes insolúveis no sangue, rapidamente induzem anestesia, rapidamente recuperam e têm um poder de variar rápido também, uma grande versatilidade e segurança. Um outro conceito importante é o conceito da captação deste agente, né, pelo paciente, do aparelho para o paciente. Essa captação é o quê? É o fato desse agente sair do vaporizador e cair no sangue desse paciente, sair do alvéolo e ir para o sangue. Aí vai depender de muitas variáveis, né? Vai depender da perfusão desse alvéolo, né? Vai depender do volume minuto, do quanto que está ventilando, vai depender da concentração desse anestésico dentro do alvéolo, do débito cardíaco. Uma série de eventos vão interferir no uptake, né? Que é a velocidade de captação desse anestésico. Vai depender também de como é que está a qualidade ali da membrana respiratória. Esse paciente tem alguma doença, tem uma alteração da membrana respiratória, né? Efeito concentração é um outro conceito muito importante, gente. O efeito concentração é o fato de quando a gente dá concentrações muito altas de um halogenado, por exemplo, a gente sabe que a CAN 50 do sevoflurano é de 2%. Se eu der sevoflurano para uma criança durante uma indução inalatória a 6%, eu estou gerando uma concentração muito alta dentro daquele alvéolo. Obviamente, isso vai acelerar a captação, tá? Então, encurta o tempo para ele induzir, para essa criança dormir. É o efeito concentração. E o efeito do segundo gás? O efeito do segundo gás é o fato de alguns determinados agentes, quando associados a outros, permitirem com que esse segundo gás inicie a sua ação mais rápido. Então, por exemplo, o óxido nitroso, que eu falei lá no início da nossa aula, que é um agente coadjuvante, o que ele faz? Ele é um gás que, ao ser associado a um halogenado como o sevoflurano, encurta o período de indução, faz com que o sevoflurano haja mais rápido. É o efeito do segundo gás do óxido nitroso. Então, essa imagem, ela mostra justamente essas questões farmacocinéticas que a gente está colocando, né? Então, na parte superior esquerda da tela, nós temos o nosso aparelho de anestesia com um vaporizador, seja lá qual vaporizador você esteja usando, aquele antigo universal, o de borbulha, ou os atuais, que são os vaporizadores calibrados, né? Você coloca lá uma determinada concentração que vai se misturar com o fluxo comum de gases e vai cair no circuito. Esse paciente, então, vai ser exposto a essa fração inspiratória, como mostra aí FI, né? Essa fração inspiratória que o paciente inala, em determinado momento, ela vai se equilibrar com a fração desse agente dentro dos alvéolos, que é o FA, que está no pulmão, logo do lado direito ali, né? E uma vez no pulmão, vai se equilibrar com FA minúsculo, que é o sangue dos capilares, até chegar no cérebro, né? Então, abaixo, nós temos os fatores que vão
interferir, né, neste evento, como eu coloquei na figura anterior. Então, essa transferência, novamente, uma nova imagem, ela vai depender de inúmeros fatores, né? E esses fatores são fatores ligados ao paciente, como a saúde dessa membrana respiratória, a perfusão desse alvéolo, o débito cardíaco, vai depender a velocidade desse equilíbrio de fatores espirométricos, né? Se esse pulmão é um pulmão de um DPOC ou se é um pulmão de uma grávida que tem uma capacidade residual funcional menor, e vai depender de fatores ligados ao anestésico. É um anestésico muito solúvel no sangue? É um anestésico insolúvel? Tudo isso vai interferir na velocidade. Então, por exemplo, essa imagem à esquerda mostra os agentes mais antigos, como é o caso do alotano, por exemplo, que possui um coeficiente de partilha sanguínea acima de 2, que tem uma grande solubilidade no sangue. O que vai acontecer? Vai demorar a aumentar a pressão parcial dele no sangue. Então, o equilíbrio entre fração inspirada e alveolar vai demorar. Então, a indução vai ser lenta. À direita da tela, agentes que são insolúveis no sangue, os mais modernos, né? Como é o caso do sevoflurano e do desflurano, são agentes que vão rapidamente aumentar aquela pressão parcial por cima do sangue, equilibrar com o alvéolo, então, portanto, vai ter, como mostra aí, faster rise in FA/FI, ou seja, rápido equilíbrio entre fração alveolar e a inspirada, o que você está dando e o que está no alvéolo. Rapidamente esse paciente, portanto, vai ser colocado em condições de ser entubado, por exemplo, né? Ou iniciar uma cirurgia. Por quê? Tudo depende do equilíbrio entre aparelho, alvéolo e sangue. Os que são mais solúveis no sangue, isso demora mais, e os que são menos solúveis no sangue, isso ocorre de uma maneira mais rápida. E o mesmo vale para a recuperação. Essa imagem é extremamente didática em mostrar o que nós estamos explicando para vocês. Observem na parte em azul como à direita da tela há um rápido equilíbrio, né, entre sangue e gás, pressão parcial, naqueles que são menos solúveis. E à esquerda da tela, né, você tem ali pouco gás na pressão parcial e muito no sangue, nos que são mais solúveis, né? Então, é essa pressão parcial que tem que subir rápido. Novamente, de maneira bastante didática, essa imagem mostra como um agente como o alotano, que tem um coeficiente, como mostra à direita aí, de coeficiente de partilha sangue-gás muito alto, ou seja, ele é muito solúvel no sangue, o que é ruim, como é que vai demorar para atingir uma boa concentração, tanto no alvéolo, quanto no sangue, quanto no cérebro. Ao passo que agentes, como é o caso do óxido nitroso, ou poderíamos citar aqui também o desflurano, que é ainda melhor do que o óxido nitroso, né? Porque o óxido nitroso está aí, mas ele é muito pouco potente, ele não se presta como anestésico. Se no lugar do óxido nitroso tivesse o desflurano, que tem um coeficiente de partilha ainda menor, ou seja, ele é ainda melhor do ponto de vista farmacocinético, em termos de velocidade de indução do que o óxido nitroso, com coeficiente de partilha sanguínea de apenas 0,42, o desflurano, contra 0,47 do óxido nitroso, ele também se comportaria dessa forma. Olha só como rapidamente você tem um equilíbrio de concentração entre o que é dado à esquerda, alvéolo, sangue e cérebro. E essa imagem mostra também, né, de maneira bastante clara, ao longo dos minutos, né, abaixo, halogenados como o alotano, né, que vai demorar muito para ter um equilíbrio ao longo do tempo entre a fração inspirada e alveolar, ao passo que agentes menos solúveis, como é o caso do desflurano e o servo, rapidamente vão obter esse equilíbrio. Essa imagem dando nome aos agentes, né, mostrando claramente como o alotano é pior do que o iso e o enflurano, que não está aí, mas se comporta igualzinho o isoflurano, e que são piores ainda do que o desflurano e o servo nesse equilíbrio entre fração alveolar, como mostra à esquerda ali, e inspirada. E nós temos outros fatores também, como eu já estava comentando, a questão da perfusão ali no alvéolo. Então, o débito cardíaco, né? O débito cardíaco, quando ele está aumentado, ele vai fazer com que haja uma diminuição, né, da velocidade desse equilíbrio, que vai lavar mais rápido, vai demorar mais o equilíbrio. E pacientes com insuficiência cardíaca tendem a ter uma indução mais rápida. Então, essa imagem mostra, e isso acontece principalmente com agentes
muito solúveis no sangue, os mais antigos, os piores, como o alotano. Então, o alotano, que é um agente de péssimo perfil cardiovascular, ainda tinha essa alteração aí importante. Essa imagem mostrando o efeito do segundo gás perpetrado pelo óxido nitroso, né? É um exemplo de oxigênio, óxido nitroso e isoflurano. O óxido nitroso, por ter um coeficiente partilha-sangue-gás muito menor, ser muito mais solúvel no sangue, né? Ele vai entrar em equilíbrio mais rápido do que o isoflurano, gerando um espaço menor ali do alvéolo, que aí o isoflurano sendo dado e ocupando um espaço menor, é como se ele gerasse um efeito concentração, né? Então, repetindo, o óxido nitroso, por ter um coeficiente de partilha-sangue-gás mais baixo, ou seja, ele é insolúvel no sangue, ele rapidamente entra em equilíbrio. O isoflurano, ele nem tanto, ele seria o segundo gás, então, tá? Ele puxa o óxido nitroso puxa o isoflurano para ser um agente a se equilibrar mais rapidamente, porque, do ponto de vista relativo, uma parte pequena do alvéolo vai sobrar para ele. Isso era importante antigamente, pessoal, quando a gente não tinha agentes inalatórios tão modernos, que se equilibravam tão rápido como o desflurano e o sevoflurano. Hoje, o óxido nitroso perdeu muito espaço no efeito do segundo gás, quando comparado à importância que ele tinha, né, em sua associação com alotano, com eflurano e com iso. Tá? Potência. A potência é uma outra grandeza farmacocinética importantíssima quando a gente fala de halogenados. Tá? E, ao contrário do que acontece lá na farmacocinética clássica de agentes intravenosos, né, onde nós vamos determinar uma potência a partir do fato dele ser necessário menos miligramas por quilo de peso para fazer o mesmo efeito, tá? A potência aqui ela é mais um dado epidemiológico. Como é que a gente mensura a potência do alotano, do sevoflurano, do desflurano? A gente vai dizer se ele é mais potente ou se ele é menos potente, esse agente inalatório, dependendo da capacidade que ele tem de manter metade de uma população a ele exposta imóvel a um estímulo com bisturi. É isso mesmo. Então, se eu pego 10 pessoas, tá? E eu vou expor, por exemplo, 10 pessoas ao sevoflurano a 2%. Nós sabemos da literatura que o sevoflurano a 2%, se pegarmos 10 pessoas, 10 pacientes, induzirmos, né? E uma vez em plano anestésico, um por um, a gente foi fazendo um estímulo na pele de corte com bisturi, 5 vão reagir e 5 vão ficar imóveis. Então, esse é o conceito de potência. Então, a CAM 50, ou seja, 50% da população do sevoflurano é de 2%. O alotano, com muito menos concentração do que o sevoflurano, ou seja, o alotano com apenas 0,75%, 76%, promove o mesmo efeito, mantém 50% imóvel. Já o desflurano é menos potente, ele precisa de 3 vezes o sevo, 6% para manter metade da população imóvel. Então, a CAM 50 é quem vai nos dar ideia da potência. E é muito importante a gente entender, gente, que essa CAM 50 ela é afetada por inúmeros fatores ligados ao paciente, ao ambiente e até técnicas anestésicas que a gente está usando. Pensem comigo. Vejam bem. Se eu estou fazendo uma anestesia num paciente para uma fratura de rádio, ok? Se antes de eu fazer a minha anestesia, administrar a minha anestesia com sevoflurano, eu faço um bloqueio de plexo guiado por ultrassom, por exemplo, axilar. Portanto, o braço vai estar bloqueado. E eu opto, por algum motivo, para associar uma anestesia geral nesse paciente. Eu pergunto para vocês, eu vou precisar de mais ou menos sevoflurano para manter esse paciente estável? Muito menos, não é verdade? Porque os estímulos álgicos não vão estar chegando. Então, da mesma forma que bloqueios, outros agentes venosos, inclusive, como os opioides, a desmedotemidina, que é um agonista alfa-2, a cetamina, a lidocaína venosa, num contexto de uma anestesia balanceada, ou seja, agentes inalatórios com venosos, multimodal, vão fazer o quê? Vão diminuir a CAM dos halogenados. Você vai precisar usar muito menos sevoflurano do que usaria se ele tivesse numa anestesia inalatória pura, tá? É por isso que a concentração alveolar mínima 50, a CAM 50, ela tem uma importância muito mais didática, epidemiológica, do que prática. Porque na prática, o sevoflurano a 2%, ele não vai manter imóvel só 50% da população. Ele vai manter imóvel quase 100%. Por quê? Ou a gente está associando bloqueio,
e outros fármacos a diminuir a CAM, ou se você preferir, aumentar a potência do mesmo. Né? Falando de agonistas alfa-2, por exemplo, a desmedotemidina, ela diminui em até 90% a CAM dos halogenados. A clonidina diminui em até 33%. Né? E nós temos outros fatores também que tornam o paciente mais sensível aos halogenados. A hipotermia, que deprime o sistema nervoso central, o avançar da idade, a gravidez. Por que a gravidez? A gravidez vai deixar o paciente muito mais suscetível a um equilíbrio rápido, porque tem menos ar dentro do pulmão. O útero empurra os pulmões para cima, diminuindo a quantidade de ar lá dentro. Como é que chama isso? Capacidade residual funcional. Já, ao contrário, o paciente DPOC, que tem muito ar, ele tende a ter uma resistência maior aos halogenados. Né? E fatores do lado direito da tela, que deixa o paciente mais resistente aos halogenados. Tem um fator que não está aí, eu quero começar por ele. É a hipernatremia, tá? Não se sabe bem a razão, só que eles adoram perguntar isso em prova. O aumento do sódio, tá? A hipernatremia, ela leva a uma grande resistência desses pacientes aos halogenados. Aumento do sódio. A hipertermia também, situações de indução enzimática como o alcoolismo crônico, cocaína, anfetamina são drogas que ativam o sistema nervoso central, né? Idades próximas de 1 ano, onde o metabolismo cerebral, a mielinização está muito acelerada, esses pacientes também precisam de concentrações alveolares maiores, tá? Então, assim, aquela CAM que você enxerga, ela é um dado muito importante teórico, mas na prática ela vai sofrer muitas interferências. Ah, Vinícius, você falou da CAM 50, mas tem uma tal de CAM 95. Sim, é aquela CAM que vai manter, você usando apenas o halogenado, sem mais nada associado, 95% de uma população a ele exposto, imóvel. Basta multiplicar por 1,3, né? Então, a CAM 95, por exemplo, do servo, ela pula de 2% para quase 3%. Então, essa imagem, ela mostra justamente o que a gente acabou de falar para vocês. Do lado superior direito da tela, o alotano, que é o mais potente, né, 0,76, ele perderia apenas para o metoxflurano, com a CAM de 0,15, que já foi aposentado, e o desflurano, que é o menos potente, né, que tem uma concentração alveolar mínima próxima de 6. O servo tem uma concentração alveolar mínima próxima de 2%, uma CAM 50, tá? E repito, quanto maior a CAM, menor a potência. Olha lá o desflurano, é o menos potente. Ele precisa de mais concentração para manter 50% dos pacientes imóveis. Gente, pungência é uma outra variável importantíssima, uma outra grandeza farmacológica importantíssima quando a gente fala de agentes inalatórios, tá? O que é a pungência de um agente halogenado? Pungência é a capacidade que esse agente tem de produzir broncoespasmo, laringoespasmo, tosse, irritabilidade e salivação. Então, quando a gente fala que um agente é muito pungente, como é o caso do desflurano, do enflurano e do isoflurano, significa que ele não se presta para indução sob máscara. Se colocarmos isoflurano, enflurano e desflurano para qualquer paciente respirar, ele vai fazer laringoespasmo. Ele só se presta para anestesia depois que você já induziu o paciente com seu propofol, por exemplo, intubou, e aí sim você pode manter a sua anestesia balanceada com isoflurano, desflurano e enflurano. Os dois aí abaixo, o alotano e o sevoflurano, possuem baixa pungência, ou seja, se prestam, são adequados, servem para anestesia inalatória sob máscara. Por isso que o alotano, que surgiu lá em 1956, só foi desbancado há 20 anos atrás pelo sevoflurano. Até 1999, 98, o alotano era o mais utilizado. Por quê? Ele era o único com baixa pungência. Então, em anestesia pediátrica, ele era o mais utilizado. Foi aposentado pelo sevoflurano, que por ter uma pungência tão baixa quanto a dele, e muito mais seguro, como nós vamos ver a seguir, do ponto de vista metabólico e efeitos em órgãos e sistemas, a questão da solubilidade que eu já falei é melhor, ele é menos solúvel no sangue, ele desbancou o alotano. Sem contar alguns fatores do alotano do ponto de vista de exposição crônica e aguda, altamente desfavoráveis,
questões de hepatotoxicidade e nefrotoxicidade muito importantes do alotano. Então, essa imagem mostra, né, uma indução sob máscara, onde você pode abrir ou o alotano, que acabou sendo aposentado, ou o sevoflurano, que é muito utilizado hoje em anestesia, com a técnica tanto balanceada e também inalatória, técnica de indução sob máscara pela sua baixa pungência. Metabolismo, gente. O metabolismo é outro ponto assim que a gente não pode deixar de falar. Antigamente, nós tínhamos agentes inalatórios que dependiam muito do fígado para serem depurados e dos rins para serem eliminados, né? Igual no início da nossa aula lá, eu fiz aquela confusão entre o metoxiflurano e o cheirinho da loló, o clorofórmio. Eu fiz até essa confusão porque ambos são muito nefrotóxicos. Não foi à toa a confusão que eu fiz, não. Tá? Sofrem muito metabolismo, muito nefrotóxicos, e por isso não deu certo, né? E o alotano herdou dessa turma aí essa nefrotoxicidade e hepatotoxicidade. Por quê? Porque o alotano, até 20% dele, sofre metabolismo hepático e eliminação renal. E isso é catastrófico do ponto de vista de toxicidade hepática por subprodutos que podem levar à ativação de alguns agentes imunológicos, na chamada hepatite autoimune, e também de ação direta, né, com a liberação de fluoretos, né, que podem levar a danos renais. Então, o alotano, do ponto de vista metabólico, em paciente hepatopata, nefropata ou paciente frágil, paciente com alguma fragilidade, idosos, pacientes com comorbidades, é um agente que é uma péssima escolha, e por isso ele foi aposentado. Já os agentes mais recentes, né? Você pega aí, por exemplo, o desflurano, enquanto o alotano, 20% dele sofre metabolismo, sabe qual que é o percentual de metabolismo do desflurano, gente? 0,02%. Do ISO, 0,2%, tá? Do sevoflurano, apenas 3%. Tá? O sevoflurano, raramente ele tem problemas, apesar do metabolismo dele ser considerável, 3%, ele é uma droga muito segura. A gente não tem relatos de nefrotoxicidade e hepatotoxicidade com sevoflurano. Raros casos onde você usa baixo fluxo com cal baritada, onde você pode ter a liberação de alguns compostos, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que podem sim causar algumas nefrotoxicidades, ok? O alotano, esse risco de hepatite, ele é sabidamente maior em exposições crônicas, tá? Anestesias repetitivas de curto intervalo, e também do ponto de vista epidemiológico, pacientes do sexo feminino, obesas, para cirurgias abdominais, do ponto de vista epidemiológico, estão mais associadas com hepatite por alotano. Bom, falando de efeitos sistêmicos dos halogenados de uma maneira geral, tá, gente? Agora a gente vai traçar aqui uma comparação. Aparelho cardiovascular. Todo halogenado deprime o coração. Todo halogenado tem efeito inotrópico negativo. Qual é o halogenado que mais deprime o músculo? Isso é pegadinha. É o enflurano, não é o alotano, tá? O alotano é o segundo. E os mais seguros são iso, sevo e desflurano do ponto de vista de contratilidade, tá? Mas deprimem também. Então, repetindo, os piores são, em primeiro lugar, o enflurano e, em segundo lugar, o alotano. Por que o alotano tem um filme tão queimado, vamos dizer assim, do ponto de vista cardiovascular? O alotano tem um filme muito queimado do ponto de vista cardiovascular, porque ele tem um comportamento de bloqueador de canal de cálcio, tá? Então, ele tem uma ação direta no sistema de condução, especial de condução do coração, e ele vai inexoravelmente produzir uma bradicardia progressiva até a sistolia. Muitos anestesiologistas que tiveram experiência com alotano, dentre os quais eu me incluo, já presenciaram assistolia por alotano em anestesia pediátrica, porque realmente eles vão diminuindo a frequência até parar e a criança não lida bem com bradicardia. Felizmente, essas paradas cardíacas eram de ótimo prognóstico, bastava fechar o alotano, ventilar a 100% e massagear um pouquinho, nem precisava fazer adrenalina, você massageava, ventilava, que voltava, tá? Mas é importante que a gente entenda isso. Ainda do ponto de vista cardiovascular, tá? Todos os halogenados, como mostra a primeira linha, são taquicardizantes, aumentam a frequência cardíaca. Por que eles fazem isso, gente? Porque pela estrutura de éter deles,
eles são vasodilatadores e não inibem os baroreceptores, que de maneira reflexa fazem o coração bater mais rápido. Então, quando eu abro um sevoflurano em pediatria, eu não tenho que preocupar com a atropina na mão para combater bradicardia do servo. Pelo contrário, se eu afundar muito hoje uma anestesia pediátrica com servo, a criança vai fazer taquicardia. O mesmo vale para o desflurano e para o iso. Agora, o enflurano, ele deprime tanto o miocárdio que ele pode dar bradicardia. E o alotano nós já colocamos. Ele é bradicardizante, tá? Então, os agentes anestésicos que são taquicardizantes, basicamente, iso, desflurano e servo. Os que podem dar bradicardia ou taquicardia, enflurano. E o que sempre dá bradicardia, alotano, ok? Sistema nervoso central. Pessoal, no sistema nervoso central, todos os halogenados vão aumentar o fluxo sanguíneo do cérebro, porque eles são vasodilatadores. E eles tendem, sim, todos eles, a aumentar a pique. Ah, Vinícius, então os halogenados não se prestam para neurocirurgia? Não, pelo contrário, eles são muito bons em neurocirurgia, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é aqueles pacientes neurocirúrgicos que estão com a pressão intracraniana muito descompensada, com uma grande quebra da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, tumores muito grandes, grandes inflamações, traumatismo crânioencefálicos muito importantes, que aí nós vamos ter que usar concentrações muito baixas de halogenados, senão, de fato, eles vão aumentar a pressão intracraniana. Então, quais são os únicos 2 halogenados que a gente nem em concentrações baixas a gente deve usar em neurocirurgia? Porque eles não se prestam. São eles, primeiro, o alotano, porque este aumenta demais a pressão intracraniana. Então, o alotano ele é contraindicado em neurocirurgia, não se presta para neurocirurgia. E o enflurano, porque o enflurano, ele diminui muito o limiar convulsivógeno, tá? Então, são as duas... Desculpa. São os 2 halogenados que não se prestam para neurocirurgia. O alotano e o enflurano. Isoflurano, sevoflurano e desflurano são igualmente seguros em neurocirurgia. Por quê? Eles aumentam o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana, mas de maneira segura, de maneira extremamente segura. E promove uma diminuição do metabolismo que compensa isso também de maneira interessante. E, em concentrações de meia a 1 can, eles têm uma performance idêntica ao propofol. Tá? São drogas muito seguras. Alguns trabalhos mostram até que eles seriam superiores pela questão do pré-condicionamento farmacológico, seriam superiores ao propofol. No trato gastrointestinal, gente, os halogenados, eles vão promover efeitos emetizantes, principalmente em concentrações mais altas. Nos rins, nós temos o risco do composto A do sevoflurano, principalmente a questão da nefroxicidade do sevoflurano em baixas concentrações e usando cal baritado, que é muito raro, por isso que não é um problema o sevoflurano, que a gente usa cal sodada, tá? Então, assim, o grande risco para os rins e para o fígado realmente é o alotano, como mostra aí, tá? E como eu já comentei. Aparelho respiratório. Todos os halogenados vão diminuir a capacidade do bulbo, do centro inspiratório bulbar, em responder ao acúmulo de CO2. Em outras palavras, esses pacientes vão tender a uma bradipneia à medida que a anestesia vai afundando. Todos são broncodilatadores e todos inibem a vasoconstricção hipoxêmica da artéria pulmonar. Portanto, em cirurgia torácica, com ventilação monopulmonar, onde um dos pulmões vai estar hipoxêmico, sem ser ventilado, a gente tem que permitir que a artéria pulmonar, de maneira reflexa, faça fisiologicamente a sua vasoconstricção. Do contrário, vai ocorrer um shunt, áreas perfundidas e não ventiladas muito grandes, e esse paciente vai fazer hipoxemia, né? Então, como mostra essa imagem da relação ventilação-perfusão, né, e as áreas de West, a relação ventilação-perfusão, ela tem que estar com a sua fisiologia preservada. Então, se a gente usar em cirurgia torácica halogenados em concentrações acima de 1 can, isso vai ser prejudicado. Então, não é que em cirurgia torácica, né, para uma lobectomia, a anestesia venosa total é melhor do que a balanceada. É saber usar. Saber usar igual em neuro. Meia a 1 can só,
tá, gente? Muito bem. Bom, essa imagem ela mostra, então, um resumo da concentração alveolar mínima e da degradação metabólica de vários agentes inalatórios. Então, ela mostra claramente que o sevoflurano, o desflurano, o iso e o enflurano são muito mais seguros do ponto de vista metabólico do que o alotano. O alotano, olhem abaixo, 20% até dele sofre degradação metabólica, né? Contra apenas 0,02 do desflurano. E na parte esquerda da tela, falando de potência, o alotano é o mais potente. Observem vocês que não existe um agente inalatório ideal. Existe o que mais se aproxima do ideal. Porque, por exemplo, enquanto o desflurano tem baixíssima degradação metabólica, olha a CAN dele, é de 6%. E ele é péssimo para induzir submáscara, ele tem muita pungência. Mas enquanto o alotano é ótimo para induzir submáscara e ele é muito potente, o que é ótimo, ele é péssimo em termos de coeficiente de partilha sangue-gás, péssimo em termos de degradação metabólica, péssimo em neurocirurgia, né? Então, o halogenado que recebe melhor nota em tudo é o sevoflurano. Ele tem uma CAN aceitável, ele não é super ultra potente, mas também não é pouco potente, olha lá, uma CAN de 2. Ele tem uma degradação metabólica aceitável, né? Como mostra essa imagem aqui, ele tem um coeficiente de partilha sangue-gás também aceitável, o sevoflurano, olha lá, de 0,76, ele é insolúvel no sangue, contra 2,4 do alotano, que é muito solúvel, né? Então o sevo é insolúvel e o alotano é muito solúvel, o que é péssimo, né? Então, assim, não existe um ideal, mas o sevoflurano tira notas boas em tudo. No coeficiente de partilha sangue-gás, que é 0,65, insolúvel. Na potência, CAN 50 de 2%, ele é relativamente potente. Nos efeitos sistêmicos, é ótimo para neurocirurgia, é ótimo para tórax, né? Na questão da toxicidade renal, hepática, desprezível, né? Na questão da pungência, ele tem baixíssima pungência, ao contrário de todos os outros, exceto o alotano, que foi aposentado. Então, realmente, eu costumo falar com os residentes, a melhor droga que eu conheço em anestesiologia chama-se sevoflurano. Não conheço droga melhor. Novamente, essa imagem, vocês podem apreciar essa imagem, ela tem um resumo de tudo que nós falamos, né, dessas variáveis. Essa imagem aqui, ela nos lembra drogas à esquerda da tela, alotano, ácido tianínico, carbamazepina, né, que estão associadas à hepatotoxicidade, né, por resposta imunológica. E o alotano é uma delas. Vinícius, quer dizer, então, que a chance do alotano lesar o fígado independe de doenças hepáticas prévias? Exatamente. A hepatite induzida pelo alotano, ela é imunologicamente mediada, tá? A tão temida hepatite do alotano é imunologicamente mediada. Então, você vai ter a formação de ácidos e proteínas e metabólicos, como mostra o canto direito e esquerdo da tela, que vai fazer com que ocorra a ativação de determinados anticorpos, como mostra o lado direito da tela, né? Anti-CYP2E1. Isso cai em prova demais. Eu sugiro até que vocês decorem isso, que é questão garantida em prova de TSA, ME1, ME2, ME3, tá? E, uma vez esses complexos formados, você vai ter a hepatite. Portanto, o alotano, falando da hepatite, ele é contraindicado de maneiras repetitivas, ao contrário do sevoflurano, que você pode fazer uma anestesia hoje, fazer outra amanhã, que não tem problema. Com o alotano não podia. E abaixo, os pacientes de risco, né, para hepatite, mulheres com índice de massa corpórea mais elevados, tá? Cirurgia abdominal de meia idade. Essa imagem, ela vem mostrar aí a questão do composto A, né, do sevoflurano, que pode ser formado e causar nefrotoxicidade quando do uso de baixos fluxos com cal baritada, tá, gente? Portanto, quando a gente fala de contraindicações de agentes halogenados, nós temos aí o alotano em neurocirurgias ou pacientes com aumento da PIC, pacientes, cirurgias também repetitivas não deve ser feito. O enflurano pela questão da epilepsia, né? O enflurano deve ser evitado em neurocirurgia pela questão da epilepsia. Qualquer halogenado sob máscara é contraindicado, exceto o sevo ou alotano, pela questão da pungência. Artrodese ou qualquer outro procedimento com potencial evocado, a gente deve evitar os halogenados. Se não tiver jeito, pode fazer, mas tem que ser de meia CAM para baixo, aí tem que colocar o bis.
e história de rigidez de masseter ou hipertermia maligna. A gente sabe que os dois deflagradores de hipertermia maligna são a succinilcolina, que é um relaxante muscular, e qualquer halogenado. Então, se existe uma história de rigidez de masseter ou de hipertermia maligna na família, ou mesmo no paciente, está formalmente contraindicado. E aquelas outras contraindicações relativas, né, gente? Um tórax, a gente não pode fazer mais do que uma CAM, passa a ser contraindicado pela inibição da vasoconstricção hipoxêmica da artéria pulmonar. Essa imagem mostra a questão da hipertermia maligna, né, que é uma alteração do gene de reanodina, e essa imagem mostra também todas as alterações da hipertermia maligna, que de maneira exaustiva, nós já falamos em outras aulas, né, mas fica aí uma lembrança para vocês, né? A hipertermia maligna, ela é uma doença autossômica, por alteração do gene de reanodina, onde uma grande massa de cálcio vai ativar enzimas fosforilativas no momento do trigger, do gatilho, né? E esse paciente vai apresentar aumento da ETCO2, que é o mais precoce. Esse aumento da ETCO2 geralmente é acima de 60 na espontânea e acima de 55 no modo controlado. Febre, essa febre aumenta 1 grau a cada 5 minutos e passa de 40 graus, é uma manifestação tardia. Sinais de mielonecrose, você vai ter uma CK geralmente acima de 20 mil, quando o gatilho é a succinilcolina, e acima de 10 mil, quando o gatilho são os halogenados. Mioglobinúria, hiperpotassemia, acidose metabólica, falência de múltiplos órgãos. E o único jeito é parar de administrar, trocar o aparelho, o oxigênio direto da parede, hidratar, bicarbonato de sódio para combater a hiperpotassemia e controlar a acidose, e o dantrolene, né? Muito bem, pessoal. Então, muito bem. Então, gente, o que nós tínhamos para falar sobre os halogenados era isso. Reitero o convite do início da aula para você que ainda não conhece a mentoria MyFenta. O que você acabou de assistir é apenas um dos 5 pilares. Nós temos outros 4. O Clube da Revista, anestesias filmadas e explicadas no dia a dia, a mentoria online e a programação FentaCash, lá no Spotify. São 5 pilares que conversam entre si, todos falam com você através da mentoria, que sou eu, médico TSA desde 2003, à sua disposição no grupo MyFenta dos mentorandos ou pessoal. Para quem fechar com a gente, basta clicar nos links dos stories de @FentaNews, aí você cai numa pré-matrícula e a gente bate um papo com vocês, tá bom? Então foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que a gente tenha esclarecido, e qualquer dúvida, estamos à disposição para debates. Um grande abraço.